perto estará, daqui irá sentir o que é ser livre pra voar na paz. A paz domina os meus sentidos, é a paz, a paz. Também quero envolver você na paz, a paz domina os meus sentidos, é a paz, a paz. Também quero envolver você. Sou teu anjo protetor, estarei sempre com a flor do amor. É só você orar, pedindo paz. A paz domina os meus sentidos, é a paz, a paz. Também quero envolver você na paz, a paz domina os meus sentidos, é a paz, a paz. Também quero envolver você. Quanto mais amor ao crescer, mais perto estará, daqui irá sentir o que é ser livre pra voar. Sou teu anjo protetor, estarei sempre com a flor do amor. É só você orar, pedindo paz. A paz domina os meus sentidos, é a paz, a paz. Também quero envolver você na paz, a paz domina os meus sentidos, é a paz.
Som, oi. Está um pouco alto. Saudações a todos. Uma grande noite de quarta-feira. Um abraço fraternal a todos nessa live aqui da Casa Fraternidade de Lavras, Minas Gerais. Mais uma live, mais um encontro, mais um dia de festa. Seja virtual, seja presencial, sempre será essa nossa festa de toda quarta-feira. E hoje tem notícia boa, que muitos já estão sabendo. Aquelas delícias com que aqui era vendida toda sexta-feira, já tinha alguns meses que não estava havendo as vendas, vai retornar as vendas das quitandas. As quitandas retornam nesta sexta-feira, porém com um período de tempo reduzido. Nós estaremos aqui vendendo, exemplo, pão de coco, pão de batata, a broa grande, broa pequena, rosca com canela e a rosca tradicional. Então, aquelas vendas de quitanda que muito auxilia a manutenção material desta casa, sexta-feira, depois de amanhã, retorna, bastando vir aqui na porta da casa de 11 horas às 14. Então essas vendas serão feitas de 11 às 14, até poder ampliar o tempo como era antigamente, que era praticamente o dia inteiro. Então até lá, recordando, de 11 às 14 horas, as vendas das quitandas que são feitas aqui nesta casa, e conto aí com o apoio da turma. Para quem conhece, sabe que é uma delícia. Para quem não conhece, o momento é agora para conhecer essa atividade que está regressando, graças a Deus. E como já avisamos aqui na semana passada, na quarta-feira, nós estamos promovendo a galinhada, uma galinhada top, a galinhada, como diz, gourmet, uma galinhada que vai ser dia 15. Nós temos ingressos custando R$10, ingressos desse tipo. Essa galinhada vai ser no dia 15 de agosto. 15 de agosto vai ser o mesmo esquema das quitandas. Vai passar aqui na porta, porém no horário de 11 às 14 também, para pegar uma marmitex. Cada marmitex é R$10 da galinhada beneficente. A pessoa poderá comprar os ingressos ou conosco mesmo, ou aqui na porta da casa, das 10h30 a meio-dia e 40. Qualquer dúvida, aí no zap, que está aí no grupo, aí aliás, na página do Facebook, pode pegar informações também, tá certo? Essa galinhada vai auxiliar bastante aqui também as atividades desta casa. Hoje teremos aqui mais uma vez a nos presentear o Luiz, com o tema da noite sobre o medo. E antes de irmos para a oração inicial, vamos ter mais um pouquinho de música, porque, como já é sabido, essa música favorece muito este ambiente, favorece muito a multiplicação das vibrações salutares. Vamos lá escutar um pouquinho para depois a oração.
Tudo vem de Jesus. Neste momento, por Cristo, em Cristo e com Cristo, conclamos ao alto, ao mundo maior, que essas bênçãos possam vir a este planeta Terra. Bênçãos possam ser irradiadas diretamente a cada um do outro lado da tela, nesta live, conosco, em pensamento, em vibração, esta mesma harmonia com a Casa Fraternidade, nesta sintonia com o mundo maior, com Cristo que nos irradia a tua luz maior. Aflições, fobias generalizadas, eclodidas, medos, ansiedades, tudo aquilo que outrora já existia, hoje mais, um pouco mais, dependendo do caso, da dor, da angústia, do medo. Então, vibrações salutares, vibrações que levam ao conhecimento, o fortalecimento, o soerguimento a cada espírito neste momento, sentindo, tendo esta aflição, esta ansiedade, ou qualquer que seja a fobia que ele ataca neste momento, de dúvidas, de terrorismo de todas as formas. Leve a este o seu conhecimento do Cristo,
conhecimento dessa doutrina espírita que explica, que consola, pois é o Consolador prometido por Jesus e enviado por Deus. Ferramenta que, se bem usada, nos fortalece em qualquer situação. Ilumine e proteja o orador da noite, nosso Luiz, e a cada um de nós aqui neste momento. Vibrações desta casa e vá a cada casa, agora e sempre. Que assim seja. Passo a palavra ao Luiz neste momento. Boa noite a todos, que Jesus, o nosso mestre e guia maior, guia bendito da humanidade, possa estar presente nos nossos lares e, sobretudo, em nossos corações agora e sempre. Vou colocar o óculos aqui, um minuto. O tema da noite de hoje é medo, causas e consequências. Embora não vamos abordar aqui todas as causas e todas as consequências, porque é um assunto muito abrangente, mas de alguma forma tocar em alguns pontos principais, de alguma forma tocar num assunto que mexe com todo mundo, porque quem de nós não tem algum medo na vida, ou já não viveu um momento de muito medo na vida, e algo que nos acompanha desde muito, lá desde a infância, coisas de vidas passadas, o medo é algo presente em todos nós. Então, com certeza, é um assunto que diz respeito a qualquer um de nós. No livro do Richard Simonetti, Quem Tem Medo da Morte, embora a temática seja medo, o medo da morte é uma das coisas que adentra, que acaba sendo tocado, né? Embora, certa feita, eu fiz um curso, alguns anos atrás, sobre oratória espírita, na verdade não é oratória em si, é sobre palestra espírita. A oratória mesmo é para os grandes oradores, né? Mas a gente fazendo um curso sobre palestra espírita, e a pessoa responsável pelo curso nos falou, deu a informação para todos nós, que na época, eu não sei se isso é válido ainda hoje, que o medo de falar em público era um medo que superava até o medo da morte. Eu falei, então tá normal a gente ter esse frio na barriga quando vai se dirigir ao público, né? Falar em público dá esse medo assim, esse frio na barriga, é normal. O Divaldo Pereira Franco, certa vez, contou em palestra, falou em palestra, falando para o público em geral, que quando a gente sente esse frio na barriga, quando a gente vai se dirigir a um número de pessoas, e a gente sente esse frio na barriga, né? Esse medo, a princípio, né? Que é normal e que é uma forma de respeito ao público. E a gente entende que realmente é uma forma de respeito ao público, pela responsabilidade que é levar a palavra e levar o ensinamento da doutrina espírita a todas as pessoas. Realmente nós nos sentimos extremamente responsáveis. Então é natural quando sentimos assim esse frio na barriga, quando vamos nos dirigir a um grupo de pessoas, a um público, é sinal de respeito, é sinal que a gente tem preocupação em fazer a coisa certa, em de levar a mensagem acertada, motivacional, uma mensagem de consolo, de esclarecimento, sobre tudo que é a finalidade da doutrina espírita. Consolar e esclarecer. Esclarecer consolando, consolar esclarecendo. Mas o Richard Simonetti, nesse livro Quem Tem Medo da Morte, ele conta uma história para a gente interessante sobre essa questão, que ele intitula como Bico de Luz.
Ele diz o seguinte, que um homem transitava por uma estrada deserta a altas horas. Era uma noite escura, de poucas estrelas, e ele seguia apreensivo, porque conhecia aquele local ali, e não raro ali aconteciam alguns assaltos. Então já tinha essa preocupação. E a estrada era pouco iluminada, pelo fato de não ter uma lua ali para clarear o caminho, né? Estava um pouco nublado, a noite nublada. Então a preocupação dele, pouca visibilidade, um local onde tinha a fama de ocorrer assaltos. E ele percebeu que alguém o acompanhava. E ele, assustado, olá, quem vem aí? Ninguém respondeu. Então, não tendo resposta, ele apressou o passo. Começou a andar depressa. Ele percebeu que ouvia passos atrás também de alguém que andava apressadamente, logo atrás dele. Apavorado, o que ele fez? Ele desabalou em carreira, saiu correndo, o que todos nós faríamos, né? Ele correu tão rápido quanto as suas pernas conseguiam ou permitiam. Coração a galopar no peito, coração descompassado, né? Pulmões em brasa, estava arfando, né? Passou adiante assim, quando ele passou por um poste assim, que ele percebeu, agora tem claridade, dá para eu ver quem vem atrás de mim. Isso eu reajo ou eu corro mais ainda. E quando ele olhou para trás, como que por encanto, o medo acabou. Simplesmente ficou sem medo. Parou, respirou profundamente e percebeu que o seu perseguidor era apenas um velho burro, acostumado a acompanhar as pessoas que transitavam por aquela rua. Era um hábito que esse burro velho tinha. Então a gente percebe através dessa história, o Richard Simonetti nos fala, que a gente percebe que o medo muitas das vezes é uma questão do desconhecido. Tudo que a gente não conhece, tudo que é desconhecido para nós, nos dá medo. Então, dentro do tema da noite, a gente vê que um dos fatores de causar medo é o fato de não conhecer, é o desconhecimento. E uma das questões que é o medo da morte é justamente nós temos esse medo por não conhecer de fato o que vem a ser a morte, e que de fato uma doutrina nos mostra que a morte não existe, que apenas nós mudamos de endereço e fica para trás o corpo físico. Mas vamos adiante. Medo, causas e consequências. A gente colocou um quadro interessante que mostra realmente, né, deixa bem claro o que vem a ser o medo, né? A gente assustado. Geralmente é uma coisa que vem da infância, que a gente traz lá da infância, né? Medo é uma coisa que às vezes a gente já adquire lá na infância, e a gente vai ver que uma das causas é o fator da educação, né, que a gente recebe nesse período, que influencia por demais. Mas vamos seguir adiante aqui. O medo, o que é o medo? O medo é uma emoção presente em quase todos os seres da natureza, representado por um conjunto de sentimentos que se manifestam com grande inquietação e angústia diante de um perigo real ou imaginário. Muitas vezes o medo é uma questão imaginária mesmo. Nós, às vezes, vemos alguma imagem, sobretudo quando está escuro, né? A gente já acorda dentro do nosso quarto e está lá um cabide, o nosso paletó pendurado, alguma coisa. Logo na nossa mente aqui já se transforma numa entidade, é um espírito, é uma coisa parecida assim, né? Fala, meu Deus, quem está dentro do meu quarto? Quando você vai ver, quando você cai na real, você acaba vendo que a sua imaginação é que criou aquela situação. Porque você acende a luz e vê que o objeto que estava te dando medo, nada mais que era que o paletó pendurado ali, ou uma cadeira do computador, coisa parecida. Mas como a nossa mente é impressionável, né? E o medo faz parte da nossa natureza, então nós ficamos assustados. Depois, conhecendo o que vem a ser aquilo, né? O desconhecido passa a ser conhecido, então o medo acaba desaparecendo. O medo é uma das emoções básicas, considerada primária e universal. Ele é que gera emoções de grandes consequências sobre o nosso organismo.
e que pode ser encontrada em todas as culturas e povos. Ele é uma coisa que em todo lugar, em todo tempo na história da humanidade, nós vamos nos deparar com situações assim. Mas por quê? Porque em algumas situações sentir medo pode ser até associado a uma emoção negativa, porque foi criado esse paradigma, né? No entanto, isso não é uma realidade, porque o medo é uma emoção, e sentir emoções é algo positivo. Todas as emoções, elas têm seu fator positivo quando equilibradas e administradas. Quando equilibradas e administradas, elas são boas. Todas têm um porquê e exercem uma função. E no caso do medo, vamos ver que ele é algo providencial, conforme as questões 702 e 703 do Livro dos Espíritos. Nós vamos ver na questão 702, por exemplo, que é uma lei da natureza o instinto de conservação. Kardec faz essa pergunta, né? É da lei da natureza o instinto de conservação? E os Espíritos respondem sem dúvida. Todos os seres o possuem, qualquer que seja o grau de sua inteligência. Nuns é puramente maquinal, noutros raciocinado. Com que fim otorgou Deus a todos os seres o instinto de conservação? Porque todos têm que concorrer para o cumprimento dos desígnios da providência. Por isso Deus lhe deu a necessidade de viver e acresce que a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres. Eles o sentem instintivamente, sem disso o perceberem. Então, o instinto de conservação, o medo está ligado ao instinto de conservação. Todos nós o possuímos, todo ser vivente o possui. Por quê? É um recurso que Deus nos dotou para a nossa segurança, para a gente se manter nessa vida. Tenhamos a certeza que se nós não tivéssemos o instinto de conservação, nós não estaríamos aqui encarnados, porque a gente ia correr riscos desnecessários, riscos que colocariam a nossa vida em perigo e provavelmente desencarnaríamos. Então, o instinto de conservação, o medo que está ligado ao instinto de conservação, nos é benévolo. Segundo os psiquiatras Maria Júlia Pérez e Jaider Rodrigues de Paulo, ambos da AME-MG, da Associação Médico Espírita de Minas Gerais, eles nos dizem o seguinte, que o medo tem origem em 4 vertentes. A primeira, o instinto de conservação, que nós já falamos, ligada à questão aí 72 e 73 do Livro dos Espíritos. A segunda vertente seria o complexo de culpa. Segundo a Maria Júlia e o Jaider, o complexo de culpa é originado de situações de erros cometidos em vidas passadas ou nessa mesma. E quando o culpado está lá em sua intimidade, no tribunal da consciência, onde ele mesmo se julga e se condena, ele cria para si um inferno particular, despertando esse torturador de todos nós que vem a ser o medo. Então a segunda vertente do medo seria, a segunda origem do medo seria, segundo a Maria Júlia Pérez e o Jaider Rodrigues de Paulo, 2 psiquiatras da Associação Médico Espírita Mineira, seria o complexo de culpa, gerando o medo. A terceira vertente seria o fruto dos sofrimentos atrozes experimentados nas zonas inferiores da erraticidade. Seria no plano espiritual, né? Erraticidade é o intervalo entre as reencarnações. E nesse caso, então, essa terceira vertente, essa terceira origem do medo, seria o resultado de suicídios, homicídios, vícios de toda a sorte, e os quais não fizeram nenhum movimento para a sua redenção. Esses espíritos que cometeram essas atrocidades ou esses crimes, suicídio, homicídio, aquele que se embrenhou no vício e acabou sendo um suicídio inconsciente, né? E não fizeram nenhum esforço para se redimir,
retornam à terra por misericórdia divina, né? Porque Deus nos dá quantas oportunidades, quantas forem necessárias para nos redimirmos. Então esses espíritos vêm reencarnando, trazem a mente povoada de imagens apavorantes, que é o resultado do período em que ficaram no plano inferior, perambulá-lo pelo plano inferior, sofrendo todo tipo de situação vexatória, todo tipo de situação constrangedora, de sofrimento, vendo imagens das mais terríveis. Isso foi acumulando no seu psiquismo, foi gravando em seu psiquismo, até o momento em que foram resgatados e foram encaminhados ao processo da reencarnação, seja num plano superior, preparando-se para a reencarnação, mas geralmente nesses casos citados aqui, essa reencarnação provém de planos inferiores mesmo, conforme nos narra André Luiz, nas colônias espirituais instaladas no próprio plano inferior, mas que são como, por exemplo, a Casa Transitória Fabiana de Cristo e a Mansão da Paz, citada no livro Ação e Reação, a Colônia Maria de Nazaré, citada no livro de Ivone Pereira, sobre suicídios, Memória dos Suicidas, né? Memória do Suicídio, Memória de um Suicida. Eu misturei tudo aqui. Então, através desses locais que são para receber essas entidades e prepará-las para a reencarnação, de lá elas retornam para a Terra, para fazerem o necessário reparo, e trazem consigo, apesar da bênção, do esquecimento em que Deus dá a todos nós, né, para que possamos recomeçar e refazer o caminho, trazemos essas imagens do período que a gente permaneceu num plano inferior por consequência de atitudes negativas nossas. Isso vai repercutir, embora o esquecimento seja algo providencial, mas não se apaga de tudo. E o indivíduo acaba revivendo no seu mundo íntimo essas situações traumatizantes, resultado dessa vivência, dessa passagem prolongada ou não nos planos inferiores. Então é uma situação traumática de certa forma. E nós trazemos, muitas das vezes, essas recordações dessa vivência no plano inferior. Recordo-me na minha infância que eu tinha pesadelos terríveis e que eles só foram cessando ou diminuindo à medida que eu comecei a entender, estudar a doutrina espírita, e me reconheci um indivíduo que passou lá pelo plano inferior, lá, por um período bom, porque todos nós temos um passado que realmente nos condena. A verdade é essa. Então esse período, um período bom da minha infância, eu sofria pesadelos horríveis. Passava por cada situação, acordava em pranto, em susto, e nada mais era do que, com certeza, recordações de vivências, dessa vivência lá no plano inferior. A quarta vertente, né, a quarta origem do medo, segundo Jaider e a outra psicóloga lá, deixa eu ver o nome dela aqui, a Maria Júlia Pérez, a quarta vertente seria a consequência da educação equivocada, quando os familiares, no intuito de controlar, né, as crianças, os pais, né, acabam criando em suas mentes fantasias, figuras de monstros, assombração, bicho-papão, demônios, homem do saco. Tem toda essa cultura, né, do medo para tentar frear, para tentar conter a criança, aquietar a criança numa situação. E é algo muito sério se faz com a mente infantil, que é muito impressionável. Lembro-me na minha infância que se falava muito de assombração. Período de Quaresma, né, que a Igreja Católica ela tem aquele período que fala que se Jesus perambulou no deserto, e a Igreja Católica comemora, né, a Quaresma, guarda, né, esses 40 dias. A gente vivia com medo danado, porque passava-se para a gente, né, nossos avós, nossos pais, a cultura que eles receberam dos pais deles. E nesse período aparecia assombração, mula sem cabeça, lobisomem, mula sem cabeça soltando fogo para a boca, hein? Se hoje você fala isso com uma criança, a gente era bobo demais, né? Mula sem cabeça soltando fogo para a boca. Como é que solta fogo para a boca se não tem cabeça?
Você fala uma coisa hoje com a criança, a criançada hoje está mais esperta, né? Esses espíritos estão mais evoluídos que nós quando viemos, né? Eles já vão questionar, mas espera aí, como é que pode soltar fogo para a boca se não tem cabeça? Se não tem cabeça, não tem boca. Mas a gente acreditava, e ó, dava 6 horas, que criança que sai de casa, raramente. Tinha aqueles mais atentados, né? Aqueles meninos, aquele pessoal mais atrevido, que se arriscava, mas a gente era durante aquele período todinho em casa mesmo, quietinho, 6 horas da noite, ó. Vamos ver Escrava Isaura, vamos ver novela, que é o que passava na época. E a gente realmente não punha o pé para fora de casa não, com medo. E também era uma questão que não era muito iluminado também, né, gente? Vamos jogar alguns anos atrás aí, não tinha todo o conforto material que temos hoje. Então, isso marcou muito e marca muito a mente de uma criança. A gente leva isso para a fase adulta, essas questões. Então, isso acaba perturbando o indivíduo até na vida adulta. Esse medo que foi ensinado, né, colocado de uma forma equivocada para tentar coibir as nossas atitudes quando criança ou adolescente, acaba gerando traumas, acaba gerando fobias na pessoa. Então, segundo Jair, a outra psicóloga lá, que eu sempre esqueço o nome dela, a quarta vertente da origem do medo seria essa educação equivocada. E até mesmo a religião tem uma parte de culpa, porque a religião por um tempo, ou por muito tempo, ou talvez ainda hoje, use do medo para tentar coibir seus fiéis, falando do demônio, do Satanás, dessa figura simbólica, que nós como espírita hoje, esclarecidos, sabemos que são figuras, são lendas, são coisas que não são reais. Ainda assim que um espírito apareça diante de nós, com toda a aparência daquilo que se imaginou ser o demônio, até a própria palavra vem da origem do grego, que é daemon, e significa espírito. Então nem o próprio termo traz aquela figura, mas convencionou-se e acostumou-se, né, a entender, a interpretar, toda vez ouvindo essa palavra, a ver aquela criatura fantasiosa, de chifre, rabo, tem até cheiro enxofre. E o Divaldo conta num dos livros dele, Tormentos da Obsessão, eu acredito que seja esse, não me recordo muito a princípio, mas eu lembro da história, em que um grupo de espíritos foram atender, estavam sondando um espírito que eles viam resgatar, um espírito que estava há muito tempo no mal e que por intercessão do plano superior era necessário ele retornar à Terra. Era necessário cessar toda aquela desarmonia que ele se encontrava e o mal que ele estava fazendo. Ele vinha reencarnar de uma forma compulsória. Seria obrigado a reencarnar. E fizeram todo um trabalho em torno dele. E em um certo momento, esses espíritos do bem se acercaram dele e ele se manifestou com todas as características de um demônio, chifre, rabo, cheiro de enxofre, e se dizendo ser o Satanás, se dizendo ser o capeta, coisa do tipo. Só que eles se acercaram dele e começaram a magnetizá-lo, dar passe nele e foram falando para ele que o nome dele era Tuktamish. Iam dizendo para ele: Tuktamish, tu és um homem. E repetindo constantemente, magnetizando: Tuktamish, tu és um homem. Tuktamish, tu és um homem. E foram magnetizando e colocando na mente dele que o que ele realmente era, que ele era um ser humano, nada daquilo que ele estava mostrando ser, ou querendo parecer ser. E aos poucos foi caindo como escamas, como partes de fantasia, aos poucos caindo daquele corpo aparentemente demoníaco. E quando caiu toda aquela fantasia pelo chão, criada pela mente de Tuktamish, surgiu ali um homem mirrado, pequeno, magricela e todo cheio de chagas. Aquele sim era realmente Tuktamish. Essa era a sua realidade espiritual. Então ele, adormecido, foi encaminhado para reencarnar de forma compulsória e começar a reparar e resgatar em expiação
os erros que ele cometeu enquanto voltado totalmente para o mal. Então é interessante, porque ainda que um espírito se apareça para nós com todas as aparências de algo feio, monstruoso, por trás daquilo ali tem um ser humano, tem um espírito. A gente vê no livro Libertação, nos processos de licantropia, quando o Gregório magnetiza uma mulher lá, que por processo de culpa, consciência culpada, né, por ter abortado várias vezes crianças inocentes, né, do seu ventre, arrancado, e o Gregório, sabedor da situação dela, disse que ela era uma loba, ela era semelhante a uma loba, e foi magnetizando e dizendo para ela: você é uma loba, e ela realmente assumiu todas essas características, se transformou ali diante de todos, conforme André Luiz narra, né, em uma loba, de fato. É o fenômeno de licantropia, quando o espírito, dominado por uma força maior que a sua e por complexo de culpa, acaba perdendo a sua forma perispiritual. Então ela assumiu essa forma de loba, complexo de culpa. Então, ainda assim que o espírito surge diante de nós com todas as aparências das mais horripilantes possíveis, tenhamos a certeza, ali por trás daquilo tem um ser humano. Então é uma forma que a gente vê, quando se conhece, o medo diminui ou até cessa. Então são informações que nos auxiliam. É a coisa natural, por exemplo, para um vidente estar em casa sozinho, de repente aparece alguém dentro da sua casa, ele vai assustar, a princípio ele vai ter medo, mas tomando conhecimento que é um espírito, o medo dele com certeza vai diminuir, porque o espírito não tem muito a fazer contra nós de uma forma física assim diretamente, ele vai agir de uma forma indireta. E aí então, passando esse susto a princípio, né, ele vai dialogar para o espírito, saber o que ele quer. Se o espírito mal intencionado, qual é o nosso posicionamento? Orar e pedir ajuda ao nosso protetor espiritual e o afastamento dessa entidade. Simples assim. Agora, se for encarnado, aí a coisa pega, viu, gente? Porque se for ladrão, bandido, aí não tem oração que resolva, não. É você não reagir, pode levar, porque, olha, dá mais medo um encarnado dentro da sua casa, mal intencionado, do que um espírito, viu? Podem ter certeza disso. Mas vejamos então as consequências do medo, que quando exagerado, né, ele acaba se tornando patológico, doentio, acaba nos afetando de uma maneira muito direta, nos prejudicando muito. O primeiro caso que a gente vai ver é relatado na Revista Espírita de 1858, a Revista Espírita no tempo de Kardec, que era o editor da Revista Espírita. Essa sequência de revistas espíritas traz casos assim interessantíssimos para estudo espírita, sob o título de O Mal do Medo, as consequências que o medo traz, né? Ele conta o seguinte: comunicamos o seguinte fato que vem confirmarmos as observações feitas sob a influência do medo. Ontem o Dr. R. voltava para casa depois de ter feito algumas visitas aos seus doentes. Numa dessas visitas, ele recebeu uma garrafa de excelente rum jamaicano, um importado, né, da Jamaica, diretamente da Jamaica. O médico esqueceu no carro a garrafa preciosa. Lembrando-se pouco mais tarde, foi procurá-la e disse ao chefe do estacionamento que havia deixado numa das carruagens uma garrafa de um veneno muito violento, e aconselhou a prevenir os cocheiros que tivessem um maior cuidado em não fazer uso daquele líquido mortal. Olha a atitude do médico. Deixou lá seu rum precioso, né, um rum importado, um jamaicano, e como ele percebeu que não estava com o rum em casa, ele, com certeza, ele raciocinou: eu esqueci na carruagem. Então ele foi lá e falou para o chefe do estacionamento, né, de onde veio a carruagem, que tinha esquecido lá uma garrafa com um líquido que era um veneno muito letal. Então, para advertir os cocheiros, né, para tomar cuidado com aquele líquido, que aquilo era um veneno muito perigoso.
Foi pouco tempo depois que o doutor acabava de voltar para sua casa, né, para o seu apartamento, vieram chamá-lo às pressas, pois 3 dos cocheiros do estacionamento vizinho sofriam dores horríveis no intestino. E foi com muita dificuldade que o Dr. R. os convenceu de que tinham bebido, do que eles tinham bebido não era veneno, era um rum jamaicano, um rum importado, de muita qualidade. Mas custou a convencê-los de que não era veneno. Esses 3 cocheiros do estacionamento vizinho, se apropriaram indebitamente daquela garrafa de rum, né? Beberam. E quando chegou para eles a notícia de que tomasse cuidado, quem encontrasse essa garrafa pudesse guardá-la para o doutor, porque era um veneno muito perigoso. Quando essa notícia chegou para eles, o que a mente deles trabalhou? Puxa, tomei veneno. O que o psicológico fez? O que o medo fez? Eles passaram mal de fato, de verdade, sentiram mal-estar, sentiram enjoo, vômito, sentiram uma série de sensações desagradáveis, como se tivessem tomado veneno, realmente. Se não é o doutor voltar lá e explicar para eles que não foi aquela situação, sei lá, poderia levar até o óbito. É o psiquismo, né? E a gente vai ver uma situação, daqui a pouco também narrada pelo Hilário Silva, que realmente leva a pessoa a situações assim, pode levar até um óbito, realmente. E por caso desses 3, né, que se apropriaram indebitamente da garrafa de rum que não lhes pertencia, foi um belo de um castigo, né? Então, serviu de castigo para eles. Nunca mais eles vão tomar qualquer coisa que esteja deixado lá, né, na carruagem. Vai ficar lembrado da situação. Então, o caso que Kardec narra para a gente na Revista Espírita, ele até consulta São Luís para saber, né, o porquê que eles passaram mal daquela forma. Então, e ele mesmo já tinha falado, né, possivelmente por uma força da imaginação, o medo causou tudo aquilo. E São Luís confirma que de fato foi medo. E que eles foram influenciados, sim, por espíritos menos dignos para tomar aquele rum. E depois os espíritos estavam rindo deles, passando mal, achando que tinham tomado veneno. Então, mas serviu, foi uma bela lição. A gente não se apropriar daquilo que não é nosso, né? Importantíssimo. Lição guardada. O outro caso é o que o Hilário Silva conta para a gente no livro Almas em Desfile, através do Chico Xavier, né? Esse livro, né? Hilário Silva conta para nós um caso autêntico de hipocondria. O título que ele dá é O Golpe de Vento. E no final a gente vai entender por que o golpe de vento. Ali na solidão do quarto de estudo, Joanino Garcia abrira a grande janela à procura de ar fresco. Repousara minutos breves. Agora, porém, acreditara ter chegado ao seu fim. Julgara haver lido num livro de medicina a própria sentença de morte. Facilmente sugestionável, há muito vinha dando imenso trabalho ao médico da família. Não obstante ser espírita convicto, deixava-se levar por impressões negativas. Em menos de 2 anos, sentia-se vitimado de sintomas diversos. Hipocondríaco total. A princípio, dominado por bronquite rebelde, compulsara um livro sobre tuberculose e supusera-se portador dos bacilos de Koch. Pensava ele que tinha tuberculose. Tempo e dinheiro foram gastos com exames e radiografias. Entretanto, nada foi encontrado que abonasse a sua ideia, suas suspeitas de tuberculose. Passado um período, certa noite, ao sentir-se trêmulo sob efeito de determinado medicamento, como estava trêmulo, ele pegou o livro de medicina e foi estudar o mal de Parkinson. E foi uma luta para o médico convencer ele que ele não era portador de mal de Parkinson. Mas o indivíduo era um hipocondríaco. Então dava trabalho para o médico, realmente. Joanino, o nome dele, né? Mostrava-se constante por alguns dias, mas vira e mexe, voltava novamente à crise. E certa vez, intoxicando-se de forma alimentar,
apareceu na sua pele algumas manchas roxas e avermelhadas, e ele achou que ele foi atacado por púrpura hemorrágica, que dá umas manchas roxas, vermelhas e sangram, né? E lá vai novamente o médico tentar convencer o Joanino que ele não tinha púrpura hemorrágica. Pessoa hipocondríaca é difícil, né? Passando-se algumas semanas de relativa tranquilidade na família, por causa do Joanino, novas atribulações surgiram. Ele experimentou, certa noite, muita dor no corpo. Procurando então um consultório médico no dia seguinte, e depois de alguns exames, o clínico amigo descobriu que ele era portador de artrite reumatoide, recomendando medicamentos e cuidados especiais. No grande sofá, na sua casa, depois de leve refeição, sentiu algumas pontadas no ombro esquerdo. Lá vai Joanino passar a mão no livro de medicina e ver o que falava lá, alusivo à artrite reumatoide. Mas antes dele iniciar a leitura, ele abriu a página lá, colocou o livro em cima da mesa e foi até a cozinha tomar um gole d'água. Nesse intervalo de tempo, ele não viu que o vento veio e virou a página. Quando ele retornou, ele leu apavorado a seguinte citação: a moléstia assume a forma de dor pungente e agoniante. Geralmente a crise perdura por segundos e termina com a morte. Imagina um indivíduo hipocondríaco lendo isso, supondo ler sobre artrite reumatoide e sentindo dor no braço. Sofrimento agudo e invencível, continuava lá na leitura. A dor começa no ombro esquerdo, a refletir-se da superfície flexora do braço esquerdo até a ponta dos dedos médios. A essa altura, como é que deve estar o pensamento do nosso amigo Joanino? Como que devia estar nosso amigo? Joanino começou a passar mal. Quis gritar, pedir socorro, mas estava tão envolvido emocionalmente com os sintomas que ele achava, que ele estava sentindo, né? Porque ele mentalizou tudo aquilo, tinha uma dor agoniante, entre aspas, né? Referida ali no livro de medicina, e aquilo foi crescendo de forma assustadora. Ele pensou na mulher e nos 4 filhinhos. Joanino suava, afligia-se, sentia-se sufocado. Não podendo mais resistir por mais tempo aos próprios pensamentos, concentrados na ideia de desencarnação, rendeu-se à morte. Desencarnou Joanino. Despertando, porém, fora do corpo de carne, afogado em preocupações e ainda junto aos familiares chorosos, viu o benfeitor espiritual se dirigindo ao seu encontro. O amigo o abraçou emocionado e falou: é lamentável que você tenha vindo antes do tempo. Como assim? Respondeu Garcia arrasado. Joanino Garcia, o nome dele. Li os sintomas derradeiros de minha enfermidade. Houve um engano, explicou o instrutor. Os apontamentos do livro reportavam-se a angina do peito e não a artrite reumatoide, como a sua leitura o fez supor. A corrente de ar virou a página do livro. Você possuía em verdade um processo anginoso, mas ele só iria acontecer daqui a 14 anos. Entretanto, com o peso da sua tensão mental e o desequilíbrio e o seu desequilíbrio emocional, eis o que aconteceu, né? O desencarne prematuro. Só ali então Joanino veio saber que morrera de forma prematura, em razão da sensibilidade excessiva, ante a leitura alterada, por ligeiro golpe de vento. Hilário Silva tem umas histórias assim muito interessantes. Seria cômico se não fosse trágica, né? Que o indivíduo chegou realmente a falecer e deixar viúva e filhos. Mas de fato a gente vê as consequências do medo no nosso psiquismo e como pode influenciar isso no nosso organismo.
nessas duas situações, nessas duas histórias que eu contei, a gente vê que foi o psiquismo, o medo. O medo é que fez com que os 3 cocheiros passassem tanto mal e levou o nosso amigo Joanino Garcia ao desencarne prematuro de uma doença que ele tinha sim, mas ele tinha uma sobrevida ainda de 14 anos, e não era para ele ter desencarnado naquela época, aquele dia, daquela maneira. Então a gente vê que o medo é uma coisa muito danosa. Então nossa intenção em trazer esse tema essa noite, na noite de hoje, é para nos trazer uma reflexão, né, sobre a situação atual que estamos vivendo nessa pandemia. O medo e a ansiedade reinante no momento, às vezes está mais danoso para certas pessoas do que a própria pandemia em si. Nós já tivemos a gripe do porco, gripe aviária, já tivemos pandemias na história da humanidade, e elas ceifam vidas, sim, com certeza. E essa também está ceifando vidas. Mas hoje nós já temos uma vantagem, a facilidade da comunicação. Poderiam estar morrendo muito mais pessoas se não fosse a informação, os meios de comunicação, dando alertas como devemos proceder para enfrentar essa pandemia, o isolamento social, que as pessoas muitas das vezes estão surtando. E às vezes o que está faltando, o que está acontecendo mais é um medo exagerado, que a gente está sobrelevando muito essa questão. Todos nós, tenhamos certeza, todos nós vamos desencarnar, gente, um dia. Se está no nosso projeto reencarnatório, desencarnar no ano de 2020, vai ser por pandemia, vai ser por angina no peito, vai ser por vários motivos, acidente, bala perdida. Se está na nossa programação espiritual desencarnar, o Covid vai ser só mais um motivo para a gente desencarnar. Nós não estamos fazendo apologia aqui a não tomar os devidos cuidados, a fazer o isolamento social, não. Ao contrário, nós somos favoráveis a todas as medidas necessárias para evitar o contágio e a propagação da doença. Mas o que nós estamos chamando a atenção aqui é justamente para a questão do medo excessivo, o medo exagerado e as consequências danosas que ele tem causado. Um colega me informou, porque ele já faz um tratamento com um psicólogo já tem um tempo, antes mesmo da pandemia. E o psicólogo ligou para ele, pediu para ele que ele era atendido um certo número de vezes por semana, através de telefone, nem era contato direto, depois que começou a pandemia. Mas o psicólogo pediu para ele se podia espaçar, porque aumentou demais o número de pacientes dele. O que o meu colega aqueceu, porque ele falou, não, seria egoísta da minha parte se você não consentisse isso. Porque as pessoas estão altamente perturbadas com medo da pandemia. Normal, natural, instinto de conservação. Mas tenhamos cuidado com o excesso, com o exagero. Não vamos deixar isso transformar em fobia. Devemos sim tomar as medidas necessárias. Isolamento social, máscara, álcool gel e tudo mais, distanciamento. Mas não levemos isso ao exagero de virar para nós algo que venha nos prejudicar. Porque o medo é algo muito danoso em nossa vida. O que está faltando para nós na atualidade, gente? O que está faltando para nós em meio a essa pandemia? Vacina? Tá, mas já está a caminho. Já tem 3 vacinas em teste, já daqui a pouco está no mercado aí. Está faltando é o quê? Dentro do nosso mundo íntimo. Fé. Fé. Falo com toda certeza, é fé. O que Jesus nos disse lá em Lucas 12, 4, Lucas 12, capítulo 12, versículos de 4 a 10. Ele nos diz o seguinte: e digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois não tem mais o que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar o corpo, tem o poder também de lançar no inferno a alma. Sim, digo-vos a esse temei. Não se vendem 5 passarinhos por 2 centis? E nenhum deles está esquecido diante de Deus. E até os cabelos de vossa cabeça estão contados. Não temais, pois, valeis mais que muitos passarinhos.
Jesus quis dizer que não que tenhamos medo de Deus, mas respeita as suas leis, porque o desrespeito às suas leis nos levam ao sofrimento. Questão 614 do Livro dos Espíritos: o homem só é infeliz porque se afasta das leis naturais, das leis de Deus. Por isso somos infelizes, porque estamos nos afastando de Deus. Então Jesus deixa claro para nós aqui: até os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Ou seja, a providência divina nos assiste a todos. E se nós vamos desencarnar, ou de que forma vamos desencarnar, não importa, nós vamos tomar os devidos cuidados para não desencarnarmos, mas a nossa hora vai chegar um dia ou outro. Então, a pandemia é algo preocupante? Devemos tomar nossos cuidados? Devemos, mas cuidado com o excesso de medo que nós estamos tendo de tudo, porque de repente preocupado com a pandemia, excessivamente preocupado com a pandemia, vai atravessar a rua para ir no supermercado ou na farmácia, né? Os locais mais liberados, né? E não presta atenção no que está acontecendo no seu derredor, e é atropelado, e desencarna. Morreu de quê? De medo da pandemia, porque não prestou atenção no trânsito, coisa parecida assim. Então não vamos agir como os discípulos durante a tempestade, né? Em que Jesus entrando no barco, registra Mateus, Marcos e Lucas, que Jesus entra no barco para atravessar o lago com os discípulos, o lago de Genezaré, chamado Mar da Galileia também, né? E de repente levantou-se uma grande tempestade, onde as ondas cobriam o barco. E Jesus estava dormindo, bem tranquilo. E os discípulos apavorados foram acordá-lo, né? Gritando: Senhor, salva-nos, que estamos quase a morrer. E Jesus os repreendeu, dizendo: por que temais, ó homens de pouca fé? E levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e fez-se uma grande calmaria. Os discípulos ficaram admirados e perguntaram: que homem é este, pois, que até os próprios ventos e o mar obedecem? Então sigamos, gente, com confiança em Deus. Vamos trabalhar a fé em nossos corações. Não cai uma folha da árvore que não seja a vontade de Deus. Então, tenhamos mais confiança. Sigamos as orientações dos órgãos competentes de saúde, mas, convenhamos, tenhamos um pouquinho mais de fé em nossos corações, para seguirmos com menos medo, ou debelar de vez por todas o medo em nossos corações. E fica aí essa imagem linda do Mestre amado Jesus, para que tenhamos confiança de que o Mestre é conosco. Fiquemos com essa imagem do Mestre, adentrar o nosso lar, adentrar os nossos corações, e que possamos, através dessa imagem, essa imagem bela do Cristo, fortalecermos na fé, ficarmos fortalecidos com essa imagem de Jesus, possamos guardar ela em nossos corações e em nossos lares, a imagem do Cristo, fortalecendo a nossa fé. Então vamos à música, para que possamos harmonizar o nosso ambiente para a prece final.
e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. La 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 ya, la 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 ya. Eu já falei para essa dupla aí, nós temos que gravar CD. Em breve nós vamos gravar um CD aí, né? Essas músicas realmente estão auxiliando muito a vibração desta casa. Vou contar o que a gente enxerga às vezes, não com os olhos da carne, a gente imagina, tipo assim, uma grande energia saindo desta casa, como se fosse assim, um funil, mandando essas vibrações no cosmos, a todos, atingindo a todos nessa vibração. Esse auxílio de oração, este auxílio do tema, o auxílio da canção e tudo isso. Bom, esse tema gera dúvidas, alguns comentários eu até tentei responder, outros também. Aquelas pessoas que tiverem esse tipo de sensação, de dúvidas, a gente conversa depois pelo grupo do Zap, entra em contato, tá bom? E que eles possam estar, vamos dizer, que o tema possa ter esclarecido boa parte já dessas indagações. Relembrando da galinhada, relembrando das vendas de quitanda, sexta-feira agora, que nós falamos no início. Eu vou chamar o Luiz para fazer a oração final. Fica o meu boa noite. Até a próxima quarta-feira em mais uma live. E sexta-feira as vendas das quitandas. Tá, boa noite para todo mundo. Boa noite, que Jesus a protejam a todos. Assim seja. Vamos então, para encerrar a noite de hoje, agradecer a Jesus, focalizando ali a sua imagem, para trazer para nós uma recordação bela e profunda. E através da prece então, vamos evocar o Senhor, aquele que é conosco desde o princípio dos tempos, é aquele que garantiu que não nos deixaria órfãos, nos enviaria o Consolador, que o mundo até então não conhecia, que ficaria conosco e nos faria lembrar de tudo aquilo que Ele houvera nos dito. Esse Mestre amado Jesus, a qual tão enternece o nosso coração, tanto nos fortalece na fé e na confiança, no Teu amor, na Tua bondade, nos Teus ensinos, nos norteando o rumo, nos fortalecendo na fé, para que possamos não esmorecer diante das bufadas, das tempestades da vida, porque Ele está no comando dessa embarcação chamada Terra. Não vos deixarei órfãos, afirmou o Mestre querido. Confiemos no Seu amor, na Sua providência, no Seu amparo. Que Ele possa penetrar os nossos lares e os nossos corações, e que possamos permanecer na Sua paz. Sê conosco, Mestre amado, agora e sempre, que assim seja.